Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Espera aí que o pessoal está entrando e acho que ninguém está ouvindo os meus bom dias. Bom dia, professora. Eu escutei bom dia. Então tá bom. Espera aí que eu quero já deixar algumas coisas abertas para a gente trabalhar em sala. Ai, cliquei errado. Não é você que eu quero. Eita, tem mais gente esperando aqui enquanto eu abro as coisas. Gente, enquanto vocês estão entrando, por favor, não se esqueçam de lançar a presença de vocês lá na aba Comunicações. Eu já deixei tudo pronto. Então, vão lá, lancem a presença agora, que depois eu valido todas, tá bom? Toda vez que a mulher vem, você tem que... Uhum. Tá. O pessoal está entrando. Todo mundo validou presença? Sim, não, talvez. Quem sabe? Eu já validei minha presença, professora. Eu também. Ótimo, não se esqueçam disso, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai tratar de indicadores econômicos e eu quero saber quem foram os anjos da minha vida, quem foram os alunos exemplares que viram o vídeo ou leram o Eu assisti. Parabéns! 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 Quem mais? Quem mais para eu dar esse parabéns assim, motivador, às 10h43 da manhã? Vamos lá. Gente, os desencarnados estão falando assim, eu vi, eu li. Agora eu quero assim, além da Ana Luísa, quais encarnados mais viram os materiais? Por favor. Ninguém? Mesmo? Ah. Oi. Ah! Eu cheguei agora. Tudo bem. Qual que é o assunto? Eu tô perdida. Quem viu a videoaula que eu postei ou leu o PDF que eu deixei já para vocês já direto postado lá na plataforma antes da nossa aula. Eu vou ler ele hoje. Deixei para ler ele hoje, que eu terminei tarefa ontem. Aí deixei o seu para fazer hoje. Ai, ok. Tudo bem. Cara, tô triste. Vai dar tudo certo. Não tem problema. Olha só, para quem já pegou esse material antes e deu uma olhada nele, viu que a gente está tratando de indicadores econômicos. E são indicadores econômicos que vocês já têm notícia lá da geografia. A gente está falando de PIB, de PNB, de IDH, de renda per capita e de coeficiente de Gini. Quais deles vocês não conheciam?
É a minha pergunta. Ou quais deles vocês conheciam, quais deles vocês não conheciam? O que mudou de diferente de um para o outro? O que vocês sabem me dizer sobre eles? Porque não é exatamente uma matéria nova na vida de vocês. Gente. Meninos? Professora, eu tava arrumando um negócio ali. Gente, tem que concentrar na aula. Assim, tem que concentrar agora, não arrume as coisas no momento. Eu sei que às vezes em casa, aliás, até vou dar um toque nisso, porque é uma situação que está acontecendo e alguns professores estão me reportando. No momento das aulas, é importante que vocês estejam em um ambiente mais vedado possível, né? Dentro das possibilidades de cada um. Seja que não tem ninguém passando atrás, o que distrai a nossa atenção, que não tenham áudios abertos. Por exemplo, às vezes tem um pai e a mãe trabalhando dentro de casa, se vocês têm a aula no mesmo lugar que eles estão trabalhando, às vezes tem muita interferência no momento que vocês vão falar, interfere na reunião deles, e no momento em que eles estão falando, pode interferir no momento que vocês estão aqui dentro das salas. Então, é importante, às vezes, a gente procurar um lugarzinho mais tranquilo, para que não tenham essas distrações, tá? Então, eu vou repetir a pergunta. Hoje, a gente está falando de indicadores econômicos. E indicadores econômicos, a gente está pegando o basicão, que é PIB, PNB, renda per capita, coeficiente de Gini e IDH. São indicadores que vocês já sabem, que já existem e que vocês já estudam isso desde a geografia. Então, qual é a relação desses indicadores com o mundo do trabalho? Por que a gente está falando disso aqui? Porque a gente vai começar a trabalhar em mercado financeiro. Esse vai ser o grande foco do semestre. Nesse terceiro bimestre, a gente vai trabalhar com renda fixa. E no quarto bimestre, a gente vai trabalhar com renda variável. E, para a gente trabalhar dentro do mercado financeiro, a gente tem que ter clareza do que são indicadores econômicos, porque a gente vai falar disso o tempo inteiro. Essa aula dessa semana, estamos falando de indicadores básicos, que vocês já viram lá na geografia. Semana que vem eu vou entrar com indicadores de preço, que aí o pau começa a quebrar, porque são outros indicadores que vocês não têm tanta facilidade de acesso ou que não sejam tão citados dentro de sala de aula. Então, começar pelos indicadores econômicos mais básicos, que vocês já têm uma noção, é uma maneira de começar a introduzir esses outros indicadores para vocês, e que a gente vai lidar o tempo inteiro. Quem aqui sabe me dizer o que é o PIB? Vamos lá. Valendo! Produto Interno Bruto? Isso! E o que ele mede? Essa é a minha pergunta agora. Laura está ganhando a disputa, então eu quero ver quem vai ser o próximo a me falar a resposta. Ele mede a economia geral do país, tipo, qual o resultado dos trabalhadores, qual que é o... Como está indo o A país? economia interna, né? Isso, olha só. O PIB, ele vai somar tudo aquilo de riqueza que foi produzido por um país em um determinado intervalo de tempo. Precisa ser necessariamente de um país? Não, porque a gente também tem, por exemplo, o PIB de Goiás, o Produto Interno Bruto de Goiás durante o ano. Então, pode ser de uma região, pode ser de um estado, pode ser de uma região, pode ser de um país.
se utiliza falar sobre este dado com mais recorrência se referindo a países, mas a gente pode aplicar também em outras escalas, tá? Consideradas menores ou até, assim, em regiões de um mesmo país, ok? E eu vou encarar o silêncio como um ok. Então, vamos lá. O PIB, ele soma aquilo que foi produzido de riqueza por esse país durante um determinado período de tempo. Geralmente, a medida é feita em um ano. Eu não sei se vocês se lembram, só para vocês terem ciência da situação. No início do ano, não sei se vocês estavam acompanhando as notícias, tanta coisa aconteceu esse ano também, né? Vamos lá. No início do ano, as projeções econômicas do Brasil para o PIB de 2020, ou seja, para a produção de riquezas de 2020 do país, era de 0,2% em relação ao PIB de 2019. Vocês se ligam em notícias econômicas? É a minha primeira pergunta. Quando acontece isso? Assim. Mais ou menos, eu tenho descrever de ver jornal. Tá, eu vou perdoar vocês, porque na idade de vocês eu também não me ligava tanto assim na sessão de economia, viu? Mas vamos começar falando aqui. Olha só, essa notícia saiu no jornal no início do ano e foi alvo de muitas críticas, porque quando se faz uma projeção de 0,2% somente de crescimento do PIB, isso significa que não é um crescimento real, é um crescimento mínimo, é quase uma estabilidade em relação ao PIB anterior. E é claro que vem aí muita discussão política em termos da política econômica que está sendo tomada, que se estabelece que determinadas políticas precisam ser feitas, como, por exemplo, venda de estatais, privatização de várias coisas para se prometer um crescimento econômico, mas que quando se faz a projeção e feitas, adotadas todas essas medidas, entre tantas outras, né? Estou fazendo um resumão básico. Esse crescimento não acontece. E isso impacta o mercado financeiro? Sem dúvida. Quando a gente for falar de renda variável, vocês vão perceber que o mercado financeiro, ele não mede, ele nem sempre mede o valor real das coisas. Ele mede a expectativa que se tem em relação ao preço das coisas. Parece complicado, mas a hora que a gente pega isso, a coisa flui muito mais fácil. Porém, vamos voltar ao nosso PIB. Ele vai medir essas riquezas, sejam elas produtos, sejam elas serviços, nesse período de tempo. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo, né? Ou não? Tranquilo, professora. Tranquilo. Fechou. Então, não vou fazer na ordem agora. Tá? O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Yeah! Isso, Diana. Muito bem. Tô assim. E o que o IDH mede? Eu não sei se direito se é. Taxa de os analfabetismo. Isso. A idade que a pessoa morre, até quando, né? Tipo, a taxa de mortalidade infantil. Esperança de vida. Isso. Isso integra o IDH, os dados que o IDH mede. Porém, no geral, quando a gente faz essa somatória, o que no final das contas o IDH está medindo? Gente, não precisa só a Laura e a Diana responder, não. Vocês podem entrar nessa disputa também. Todo mundo pode abrir o microfone. Vamos lá. Vai. Animação, galera. Mas a Diana e a Laura podem continuar respondendo se vocês quiserem, tá? Não tem problema não. Só para ver se o pessoal entra.
nessa disputa emocionante que a gente está travando aqui? Ai, professora, mas eu sou ruim. Uai! Por que você é ruim? Me conta. Ana, fala comigo. Por que você é ruim? Eu? Você. Por que você é ruim? Ai, professora. Então, né? Mais Hum. ou menos. Ana, você não é ruim coisa. Eu? Não, senhora. Olha só, se você acreditar que você é ruim em algo, como que você vai largar esse pensamento e seguir adiante? A gente não pode achar isso da gente, não. Pode ser que neste momento você não tenha o conhecimento suficiente, mas achar que você é ruim em determinada competência, isso é muito triste para a gente. E eu não gostaria que você acreditasse nisso, nessa característica sua, ou que você julga que é uma característica sua. Isso vale não só para a Ana, mas vale para todo mundo que está aí mudinho, caladinho, certo? Pensando, eu também sou ruim nesse tipo de coisa. Não, não é. Lembra que, todos vocês, aprendizado é tentativa e erro, gente. E o que a gente mais vai fazer nessa vida vai ser errar. E tá ok. O que a gente precisa fazer é aprender com os nossos erros. Como que a gente navega para adquirir esse conhecimento. Certo? Isso é muito importante e eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso também. Vou voltar. Entendi. Entendeu? Entendeu de verdade? Sim. Ótimo. Então, participando, mesmo que não seja a resposta perfeita que você acha, mas vamos lá, tá bom? Vou voltar à questão. O que mede o IDH, a Diana e a Laura já colocaram a gente na trilha certa de que envolve uma série de dados que vão englobar uma variação que existe aí. Existe uma variação matemática para isso, essa variação matemática está entre 0 e 1. E o resultado dessa variação indica 3 tipos de IDH: baixo, médio e alto. O IDH baixo está entre 0 e 0,499. O IDH médio entre 0,500 e 0,799. E o IDH alto entre 0,800 até 1. 1 indicando aí a perfeição que vários lugares, várias sociedades tentam atingir. Mas a pergunta que não quer calar é: o que, afinal de contas, mede o IDH? Ian, você é a minha esperança. Você abriu o microfone e agora você vai dizer. Vai. Estou contando com você. Ian? Me deixou no vácuo. Ô, senhor. Professora, é o crescimento da população? Não. Isaac, mas que bom, estamos participando e é isso aí. Professora, eu ainda acho que é o desenvolvimento, assim, da sociedade no geral. É o desenvolvimento da sociedade geral, mas com outras palavras, ele mede a qualidade de vida dessa sociedade. Entendeu? E aí entram vários fatores, entram várias questões, entra níveis de escolaridade, níveis de renda, entra níveis de expectativa de vida, porque eu tenho uma longevidade dessas pessoas, dessa sociedade, não tenho. Por que eu não tenho? Eu tenho condições de saneamento básico suficiente para todos? Então, todas essas variáveis entram neste cálculo. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Então, vou passar para o próximo indicador, que é PNB. O que é o PNB? Que rufem os tambores. Vamos lá, gente. O que é o PNB? Produto Nacional Bruto? Isso! Produto Nacional Bruto. E o que ele mede é...
ouvindo lá no fundinho umas vozes querendo dizer o que ele mede. Professora, As riquezas do país, isso que ia falar, as coisas, as economias do país, tudo que o país gera. o valor das riquezas. Ah, então agora vai ser a minha perguntinha para todos. Ai, meu Deus, professora. Se o PNB mede as riquezas do país e o PIB mede as riquezas do país, tinha que ter 2 indicadores mesmo? Não podia ser só um, não? Qual que vai ser a diferença entre esses dois? Silêncio sepulcral, Senhor. Vamos lá. Ajudem a Laura e a Diana, galera. Qual vai ser a diferença entre o PNB e o PIB? É que um mede, tipo, de cada estado, vamos supor, de Goiás, e o outro mede, como é que fala, geral? Não, Heitor. Não é, mas gostei da sua participação, continue participando. Quem pode ajudar o Heitor, a Diana e a Laura nessa? Vamos lá. Professora, Pode falar. eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que o PNB também mede riquezas vindas do exterior. Você está indo no caminho certo. Vocês vão precisar aí de que mais? Vamos lá. Pensem. Qual vai ser a diferença entre PIB e PNB? O PIB, ele mede a situação do país, e o outro só as riquezas. Gente, eu tenho que parar de fazer careta, fazer essas caras. Eu esqueci que isso aqui vai ser gravado, vai para o YouTube. Agora já foi. Olha só. Qual vai ser a diferença? O PIB, ele vai somar a riqueza que é produzida dentro do território, dentro das fronteiras, dentro das divisas de determinada região, de determinado estado, de determinado país. O PNB se preocupa com a nacionalidade dessa riqueza. Ou seja, vocês sabiam que nós tínhamos, ou temos, agora não me recordo, eu confesso que nesse período de aulas remotas, tem tanta coisa para fazer e eu compreendo vocês perfeitamente que o meu cérebro, em termos de memória, ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança das coisas. Então, vou vendo a informação e quando eu quero citar, às vezes ela foge da minha cabeça. Mas vamos lá. A Petrobras, que é uma empresa nacional, estatal brasileira, ela tem campos, ela tem bases em outros países. E ela começou a ter essa expansão há poucos anos atrás. Também controvérsias, também é um debate muito controverso em cima disso, porque se fala qual é a viabilidade de manter esses campos de extração, de manter essas bases em outros países, se eles realmente produzem o suficiente para a gente manter esses fugiu o nome. Não é torre. Essas estações de extração de petróleo. Nos Estados Unidos, em Pasadena, e, se eu não me engano, teve uma compra aí de uma estação no Japão. Mas eu não sei a quantas andam ou o que aconteceu, se realmente comprou ou não. A minha pergunta é: o que é produzido por essas estações no estrangeiro faz parte da Petrobras? Sim ou não? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Ok, Isaac. A Petrobras é uma empresa de nacionalidade brasileira, certo? Pode deixar só a mãozinha para cima. Certo.
Ai, obrigada, Ana Luísa. Quero ver você mais participativa, assim. Linda. A riqueza que é produzida por essas bases estrangeiras da Petrobras, qual é a nacionalidade delas? Brasileira. Vou deixar isso aqui. Brasileira. Então, isso vai ser colocado dentro do PIB ou dentro do PNB? PNB. PNB? PNB. Agora, por que vai ser dentro do PNB? Porque o PNB fora das fronteiras. Desculpa, eu não ouvi, deu corte no áudio. Por ser internacional? Vai ser dentro do PNB porque foi produzido em um território estrangeiro, porém a nacionalidade dessa riqueza é brasileira. E o PNB soma todas as riquezas que acontecem dentro do país. Ou riquezas não, eu diria... Qual que é a palavra? Não, acho que riquezas sim, produzidas em uma nação. Sim, a gente pode utilizar riquezas, mas aí é que tá. Quando a gente fala as riquezas produzidas por um país, a gente tem que considerar, no caso do PNB, país como uma nação, com esse senso de nacionalidade. Por quê? As empresas brasileiras que atuam no estrangeiro, quando elas fazem o balanço do que foi produzido, do que foi ganho, elas remetem parte desse capital produzido no estrangeiro para o Brasil. E o mesmo acontece com as empresas estrangeiras que estão sediadas no Brasil. Parte da riqueza que elas geram é enviada para os seus países de base. Então, a gente faz um cálculo para fazer essa medida do PNB. O Produto Nacional Bruto, aquilo que é produzido com a nacionalidade independentemente do território em que essa riqueza é produzida, ele vai ser igual ao PIB menos os recursos estrangeiros enviados ao exterior, mais os capitais enviados à nação que está sendo calculado o PNB. Deu para entender esse ponto? Sim. Sim. Fechou. Ótimo. Então, agora a gente vai seguir para renda per capita. O que é a renda per capita? Renda por pessoa, renda por cabeça, vamos dizer assim. Renda por cabeça. Uma família, quanto uma família rende, quanto outra família rende, por aí vai. Família por cabeça, no caso. Tipo, uma família de 6 pessoas. Então aí é que tá. O per capita vem do latim e significaria isso mesmo, por cabeça. Mas que renda é essa? O que se mede aí a renda por cabeça? Essa é a minha primeira pergunta. O que mede? É quanto de que fica por cabeça? Silêncio. Quanto de dinheiro eles conseguem gerar? O quanto de dinheiro que gera, não necessariamente. Para a gente conseguir chegar nessa informação, Heitor, a gente precisa do PNB. Por quê? A renda per capita, ela distribui igualmente a quantidade de riquezas que permanece em uma nação. E para fazer esse cálculo, se usa o valor do PNB ou PIB, gente, agora deixa eu ver se eu troquei o dado aqui, porque eu posso estar trocando o dado e falando besteira. Deixa eu só conferir a anotação. Só um segundo. Ah, não, falei certo. Olha só, não estou tão louca assim. Desculpa, é o PNB mesmo. Com o valor que você tem do PNB, você vai dividir o PNB pelo número de habitantes de um país. Então, esse resultado do valor pelo número de habitantes é o resultado que cada pessoa, teoricamente,
tem de renda das riquezas que são geradas por uma nação. Tá? Tem erros nesse cálculo? Tem. Por quê? A renda per capita, ela faz, em tese, uma distribuição igualitária do PNB. E a gente sabe que a distribuição de renda, ela é desigual dentro de um país. Vamos olhar, por exemplo, o nosso país, Brasil. Existe igualdade de renda por aqui? Não. Definitivamente não. Aliás, nós temos uma desigualdade gigantesca, tá? Na distribuição dessa renda. Mas dá para a gente ter uma média de como que essa riqueza ela é distribuída entre os seus habitantes, ou deveria ser distribuída entre os seus habitantes. E é um indicador importante, sim, mas ele não nem sempre reflete a realidade do país, tá? Pelo menos no quesito distribuição de renda. Podemos passar adiante? Só falta falar sobre o coeficiente de Gini. Caramba, professora, eu nem sabia que eu estava tanto por fora das notícias. Olha só, isso vai aos poucos, Ana. A gente vai chegar nesse ponto de estar ligado. Tem determinadas coisas que vai mudando com o tempo. Na idade de vocês, eu também não era ligada em notícias econômicas nem políticas. Isso foi vindo com um crescimento. Agora, tem gente que literalmente não veio a este mundo a passeio e desde a idade de vocês já acompanha esse mundo assim com muita intensidade, que não foi o meu caso. Nem o meu, que eu percebi. Não tem problema. Tudo o que é legal nessa história é que a gente pode começar a fazer esse acompanhamento agora. Às vezes, pode não ser um papo tão interessante na idade em que vocês estão. E às vezes, sinceramente, nem na minha. Tá? Mas é importante a gente saber o que está acontecendo para a gente formar ideias sobre o que a gente acha justo e certo em termos de nação, de sociedade, e para que, no momento em que a gente vai para uma eleição, por exemplo, a que vai ter agora, no final do ano, que são as eleições municipais, a gente verifique quais são as propostas dos candidatos, o que eles estão pensando em termos de políticas públicas, e o que a gente acha certo dentro desses projetos e por que a gente está votando nesses caras ou nessas mulheres, entende? Por isso que é bom a gente acompanhar e a gente criar essa consciência desde a idade de vocês, tá? Eu fui criar essa consciência graças à universidade. Antes disso, o meu universo era outro e eu creio que é natural. Cada um tem um crescimento e uma faixa aí de desenvolvimento que varia de pessoa a pessoa, tá? Mais alguma questão sobre isso, pessoal, que vocês querem falar? Se não, vou passar para o coeficiente de Gini, que é o último. Olha só, o coeficiente de Gini, ele foi pensado para medir os níveis de igualdade e desigualdade na distribuição da renda, tá? Ou ainda a concentração de renda em um determinado grupo social. E ele também tem a variação de 0 a 1, só que ele não é tão divididinho igual o IDH que a gente tem, IDH baixo, médio e alto. O que o coeficiente de Gini, na realidade, faz? Quando se faz o cálculo na prática, ele pega os 20% mais pobres dessa nação e compara com os 20% mais ricos. E a partir da comparação desses dados, se estabelece qual é o grau de concentração de renda ou de distribuição de renda dentro dessa sociedade. O que é interessante?
o coeficiente de Gini, ele é inversamente proporcional ao IDH, ou seja, quanto mais alto o IDH, mais baixo, próximo de zero, desculpa, é o coeficiente de Gini. Ou seja, zero para o coeficiente ou índice de Gini significa que você está em uma situação de igualdade, em que você tem uma distribuição de renda igualitária dentro desse grupo. Agora, quanto mais baixo o IDH, mais próximo de 1 vai ser o índice de Gini. Então, mais desigual vai ser essa distribuição de renda dentro da sociedade. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Professora, pode tirar uma dúvida? Pode. Não é dessa matéria, é de artes. É porque eu fui fazer a tarefa e não estava disponível, estava acontecendo a mesma coisa do que aquela lá de mundo do trabalho. Ah, tá. Você marcou o quadro lá. Não tinha o quadrinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou remover tudo, vou remover essa restrição de todas as matérias. Até comecei a colocar os questionários e as atividades dessa semana em relativa a as matérias que a gente está vendo essa semana, tanto em arte quanto em mundo do trabalho, sem a restrição de completar. Só colocando a restrição de data mesmo para aparecer para vocês no dia da nossa aula. Eu vou retirar essa restrição hoje à tarde e aí vocês entram de novo atualizando a plataforma que já vai estar ok. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Meninos, sobre essa questão desses indicadores, vocês têm alguma dúvida? Não deixa a gente fazer caretas na Não, câmera. professora. Ah, então tá bom. Olha, então eu tenho uma proposta para vocês. E eu quero saber aí o que vocês conseguem fazer ou não nas nossas aulas, tá? Eu quero muito jogar Kahoot. Muito. E eu armei os Kahoots, eu já coloquei os links, inclusive, para o challenge. Só que Eu vi. Eu também vi já o dos indicadores lá. Porque assim, eu confesso que vocês jogarem o Kahoot no challenge aqui na sala não tem a emoção para mim, que é ouvir a musiquinha, sentir o desespero de vocês. Assim, eu fiquei. Ai, mas é muito bom. Pois é. Eu queria saber se vocês conseguem, se eu compartilhar a minha tela com um link de Kahoot agora, vocês conseguem entrar no jogo, jogador contra jogador, pelo aparelho que vocês estão tendo e continuarem no Zoom ao mesmo tempo. Não, professora. Quem É consegue? mais uma questão de... Acho que não tem como, não. Pra mim dá. Para você dá, Gabriel? Dá. Daquela vez que eu tentei de uma vez, travou tudo. Tá. Eu quero saber quem mais consegue fazer isso além do Gabriel, porque aí a gente pode fazer um combinado assim. Eu coloco para jogar agora. Quem conseguir entrar e fazer aqui durante a aula, não precisa fazer o challenge que está lá na avaliação. Ok? Quem não conseguir fazer aqui agora, aí vai para o link do challenge que já está lá na avaliação. Vocês acham que dá para fazer isso? Dá? Professor, eu acho que eu até consigo. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, falta menos de 1 minuto para o meu link cair. Eu vou derrubar a ligação agora, a nossa reunião agora, e vou entrar imediatamente no link novamente. Vocês entrem todos para a gente jogar o Kahoot. Quem jogar agora não precisa fazer o challenge. Quem não conseguir fazer agora, faz o challenge. Tá bom? Combinado? Sim. Show! Então, já volto em uns 5 segundos
para a gente conseguir jogar. Tá todo mundo preparado? Vou dividir a tela e colocar o nosso link, então. Peraí. Então, vai em avaliações, né? Não, não. Quem for jogar agora... Professora, Oi. eu tenho um aplicativo no celular, pode ser por ele? Só que eu vou ter que ficar alternando entre o Zoom e o Kahoot. Pode. Se você conseguir, pode. Não tem problema. Quem não conseguir jogar agora, aí vai pro link do challenge, tá bom? Ó, eu vou alternar aqui para dividir a minha tela para mostrar para vocês qual que vai ser o nosso link. E já deixar as coisas preparadas para vocês. Ainda não, ainda não, ainda não. Ai, peraí, gente, rapidinho. Ok, volta. Tá certo. Tem que entrar lá no portal para pegar o link? Não, se você vai jogar agora, é a minha pergunta. Acho que vou. Se você for jogar agora... Professora, eu tô jogando agora. O que eu peguei ali nas avaliações. Tá. Peraí, rapidinho. Quem for jogar agora, pode entrar no Kahoot, no aplicativo do Kahoot que vocês têm, aí, e entrar com esse game pin aqui, tá bom? Professora, eu já comecei aquele que estava nas avaliações. Você já começou? Menina, que rapidez! Se você quiser vir por aqui, pode vir, tá? Nossa. Ó, eu vou pular um pouquinho. Quem for entrar, me avisa, porque eu já vou começar agora. Porque falta 1 minuto para nossa aula acabar. E tem Já entrei. Já entrou? Já. Então tá. Porque a gente tem 5 minutinhos de intervalo de uma para a próxima. Dessa aula para a próxima. Então eu vou pular um pouquinho o intervalo, tá bom? Tanto para vocês quanto para mim. Pode ser? Então, vamos lá. Vou começar em 3, 2, 1. Foi. Nossa, essa foi fácil. Não tá instalando. Essa foi super fácil, gente. Vamos lá. Aê, bora. Próximo, hein? Heitor, muito bem. Nossa, gente. Esse Kahoot tá super fácil. Super. Tá acabando o tempo. Aê, ó. Boa. Próximo. Quem não tá jogando, eu deixo fazer torcida, tá? E a Gabriela já passou na frente. Uhul, vamos lá. Professora, eu tô soprando as respostas, gente. Diana, não pode.
Olha que coisa feia. Mas é facinho, pra quem não tá fazendo, é só pegar e olhar as respostas. Exatamente. O meu ainda tá instalando, eu desinstalei esse tempo que eu troquei de celular. Mas assim, a ideia, mais do que vocês acertarem depois, é vocês entenderem esse conteúdo. Então, vamos lá. Nossa, gente, foi só o que a gente explicou nessa aula, ó, super tranquilo. E o tempo está passando. Aê, muito bom. Ih, quero ver vocês alcançarem a Gabriela agora. E a Gabriela é boa, eu acho difícil ultrapassar ela. Ixi. Vai lá, Gabriela. Será que pode é seu? Ó. E o Heitor tá voltando pro lugar. Se cuida, Gabriela. Tá voltando pro pódio aí. Ixi, Gabriela, vamos lá, recupera. Tem que chegar lá, hein? Gabriel Sol em segundo lugar e Heitor em primeiro agora. Aê! Essa já foi ou não? Não, nada, não tem repetição de pergunta. Mas ele, assim, ele mistura a ordem das perguntas e a ordem das respostas também, tá? Das alternativas. Ih, Heitor disparou. Ah não, Gabriela, não deixa ele ganhar não, vai. Adoro as torcidas! Vamos lá! Não, o próximo Kahoot tem que entrar mais gente. Eu vou terminar a explicação mais cedo e todo mundo entra. Muito bem. Vai lá, Gabriel. Ó, faltam 2 perguntas. Já terminei. Já? Já. Eu terminei o Pessoa. das avaliações. Esse daí eu nem fiz. Eu também fiz as avaliações. Não tem problema, eu olho lá nas avaliações. Quem fez aqui, eu olho aqui. E quem tá lá nas avaliações, no challenge, eu olho depois também. Tô voltando nas avaliações para ver o pódio. Tá bom. Show. Última, gente, porque estamos todos atrasados já para a próxima aula. Senhor. E o pódio é
De Gabriela! Uhul! Sabia. Do Gabriel Sol. E grande surpresa, Heitor! Animação. Pois é, Laura entrou em quarto lugar e a quinta eu esqueci de ver aqui. Gente, vou parar de dividir a tela e vou ter que encerrar a nossa aula, porque assim, o pessoal já está me esperando e acredito que os professores de vocês também. Como eu estou com o meu celular longe de mim, eu imagino que já deve ter várias chamadas falando que eu estou atrasada para a aula. Então, fiquei muito feliz com essa aula. Que bom que teve a participação de vocês. Que bom que a explicação foi boa. E é isso. Até amanhã para a arte, tá bom? Até amanhã, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau.